acordou um dia estressado, tirou a vida de 2 caras que moravam com ele e trocou os corações dos caras de lugar de tanto ódio que ele tava. Sou Joel Paviotti, sou cientista político, historiador. O nome inteiro do senhor? Marco Williams Ervas Camacho. O senhor tem direito constitucional ao silêncio, isso não lhe prejudica. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. O Marcola, ele nasce e cresce no centro de São Paulo, perde a mãe muito novo, né? A mãe morre afogada, numa situação bastante trágica, e ele cresce criado por uma tia, mas em boa parte do tempo morando na rua, onde ele conhece ali alguns comparsas e ele vai tendo uma evolução no crime e se destacando até virar assaltante de banco ali com seus 15, 16 anos de idade. Nós temos aqui uma fase antes do PCC e uma fase depois do PCC. O que mais ou menos o PCC faz? Ele cria uma monopolização da violência e cria uma hegemonia de ideias dentro da cadeia. Então o crime na cadeia, ele sempre tentou se organizar, mas você poderia chegar numa cadeia em 1987, como o Marcola chegou, e você poderia ser executado no primeiro dia por uma palavra errada, ou poderia sofrer, por exemplo, uma violência sexual. Em 1987 isso era muito claro. E ao longo dos anos, vários presos foram tendo contatos com os debates democráticos, com os debates de legislação da nova Constituição de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E eles absorveram isso daí. O Misael, que era um dos fundadores do primeiro comando da capital, participou de comissões junto com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, que eram comissões que debatiam o direito dos presos. Então esses presos mais influentes, eles tinham uma noção de direito, uma noção de como se organizar, uma noção vinda do próprio Estado, da ideia do próprio Estado. E quando acontece o massacre do Carandiru em 1992, quando a polícia entra dentro do Carandiru e acaba com a vida de 111 presos, todos os historiadores ou pesquisadores dizem que esse é um ponto essencial para entender a formação do primeiro comando da capital. Porque existia uma discussão sobre direitos dos presos que foi totalmente violada a partir do momento que você entra no pavilhão 9 com o braço armado do Estado, que é a polícia, e você executa 111 presos. As cadeias de São Paulo, elas sofrem um baque. E o baque deles é assim, peraí, estão falando de cidadania, de democracia, e aqui estão matando a gente aqui dentro, então vamos reagir. Essa reação aconteceu dentro do Centro de Custódia e Tratamento de Taubaté, que era o lugar onde os presos eram enviados, os presos que eram lideranças e presos que não se adaptavam ao sistema. O Cezinha, por exemplo, ele foi enviado para lá para ficar 6 meses porque ele acordou um dia estressado, tirou a vida de 2 caras que moravam com ele e trocou os corações dos caras de lugar de tanto ódio que ele tava, quando ele descobriu que ele tinha uma doença lá, que era uma doença terrível, e ele foi enviado para lá. Então, em 1993, muita gente que viu esse massacre do Carandiru foi para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté porque tinha que reformar o pavilhão 9. E muita gente estava revoltada no sistema com isso. E esses caras se juntaram ali, eles se organizam, eles fazem uma primeira greve de fome de 3 dias, batendo com uma caneca nas grades, e isso demonstrou que, na verdade, os presos estavam se organizando. E aí eles começam a andar pelo sistema, levando uma constituição do PCC, um estatuto, que é, nós não devemos nos matar, nós devemos ter motivos para tirar a vida um do outro. Então começa a se burocratizar a morte dentro da cadeia. Eu fiz isso, peraí, você vai ter que ter um julgamento, você vai para as ideias e a gente vai debater o que você vai tomar de castigo. Antes disso, antes das organizações do PCC tomar os lugares, cara, era você pega a tua faca, eu pego a minha, a gente vai trocar a facada. Ou no meio da noite eu corto sua garganta. Simplesmente você dormia numa cadeia sem saber se ia acordar. E pro preso começar a pagar a cadeia e ele saber que ele pode dormir e acordar se ele tiver uma certa postura, isso todo mundo começou a aderir. E o PCC acaba recebendo um áudio de que o Godofredo Bittencourt, que na época era chefe do DEIC, né, do Departamento de Investigações Gerais, daqui de São Paulo, que o governo do estado de São Paulo estava com um planejamento de transferir 700 líderes para cadeias de segurança máxima. E quando eles ficam sabendo disso, eles dão ordem, o famoso salve, que é para virar as cadeias. E é aí que São Paulo vira uma bagunça. E ele acabou dizendo que realmente poderia acontecer algumas coisas aí que não ia ser bom para ninguém. Porque os caras mandam executar agentes de segurança. Durante o final de semana próximo do Dia das Mães, eles executam pelo menos 50 pessoas ligadas à segurança pública. Foi nesse período, inclusive, que é interessante, que a gente começou a pegar trauma de 2 caras numa moto. Porque a maioria das execuções eram 2 caras com uma pistola que eles passavam e executavam. E geralmente eram jovens de 18, 19 anos que iam ganhar créditos no crime por ter cometido aquilo
nessa situação. E aí que os caras começam a mostrar o Marcola, que o Marcola aparece, que ele vai falar no DEIC, e ele sempre com aquela postura de falar assim, eu sou apenas uma voz do que a demanda dos prisioneiros.